Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Vamos continuar nessa fase do Corinthians aí, que você passou por um momento muito marcante. Eu vi uma entrevista sua no site da ESPN essa semana falando sobre aquele jogo com o River. Que vocês viram a voz pela greta ali, que o negócio ficou feio, né, velho? Relembra esse caso pra gente. Só contextualizando, o Corinthians ganhou o primeiro jogo, perdeu o primeiro jogo pro River do D'Alessandro. E aí chegou aqui e foi decidindo pra Pacaembu com o River. Então, nós ganhamos o primeiro jogo de 1-0. Lá. Ganha lá, perde ganha no Monumental de 1-0, gol do Tevez. Isso, e perde. Mas aí teve aquele lance da torcida invadir. Quando a torcida invade. Foram até 3 gols do Higuaín. O Higuaín agora todo mundo conhece. O Higuaín estava jovem também no River. Foi o jogo mais difícil, assim, aí não como atleta, como cidadão. Porque ali a gente temeu pela vida realmente. No terceiro gol do River, porque até então estava indo para os pênaltis, e aí quando a torcida vê, porque o Corinthians ainda não tinha, né, Libertadores, não tinha nada, e era uma semifinal de Libertadores. E aí, quando eles fazem o terceiro gol, a gente olha ali pelo lado contrário, que era do tobogã, né, o lado da arquibancada mesmo, uma multidão tentando empurrar o portão, e o portão rompe. E aí, 12 heróis da polícia, né, conteram, mas eu acho que muito mais que a torcida não quis realmente invadir ou não. E eu, como atacante, tinha o goleiro do River e eu era o primeiro. Se invadisse, eu era o primeiro a apanhar, seria eu. E não somente isso ficou marcado daquele dia, né, porque isso já teve meio que parecido, né, de invasão ou de confusão dentro de campo. Mas o marcado foi depois, porque aí sim a torcida invade, as sociais ali de vestiário e tudo. Claro que o nosso vestiário estava trancado, mas a gente consegue sair 5h30 da manhã, o jogo acabou 11 horas da noite, as famílias, todo mundo trancado, esperando, porque também eles já conheciam os nossos carros, já conheciam tudo, não podia fazer nada. E aí eu e Nilmar, a gente morava no mesmo prédio, a gente sai no camburão da polícia, no camburão mesmo, ali atrás com a grade escondido, para poder ir para casa. Que mostra, né, a força da torcida, a paixão do torcedor corintiano. E pela primeira vez, para você ver como que a coisa é séria mesmo lá no Corinthians, pela primeira vez nós trocamos a base. Imagina o Atlético hoje com um problema com a torcida e vai treinar em Curitiba. Foi o que a gente fez. O mês pós-Libertadores, nós passamos um mês em Curitiba. Jogava em São Paulo, ia para Curitiba. Jogava em Recife, ia para Curitiba. Nós ficamos um mês em Curitiba, fugido, porque a torcida ia fazer alguma coisa ruim. Tanto que mesmo depois disso tudo, com os resultados bons no Campeonato Brasileiro, quando a gente volta, eles apedrejam o carro do Tevez, chutam o carro do Tevez, que o Tevez vai embora. Caramba, velho, é uma coisa não, assim, é surreal. Surreal. A gente surreal. descia no aeroporto com escolta, ia direto pro jogo e voltava com escolta. Então nós saímos da nossa casa por um mês. O Corinthians não treinou no Parque São Jorge, não treinou onde era o CT, era o Parque São Jorge. O Corinthians por um mês não ficou em São Paulo. Por causa de um resultado, olha pra você. E que é um absurdo, né, gente? A gente pensar nisso é um desrespeito com o profissional, é um desrespeito com a humanidade, com tudo que envolve o futebol. Foi a primeira vez que isso aconteceu, entendeu? E foi um ano assim de invasões da torcida, cobrando, porque era um ano de Copa do Mundo. Aí eles estavam preocupados com alguns atletas nossos que estavam na pré-lista, Gustavo Neri, acho que o Ricardinho, o Tevez, Mascherano, estavam tirando um pouco o pé e eles queriam cobrar. Eles não queriam seleção, eles queriam Corinthians. E o Corinthians lá é maior do que tudo. Lá é a torcida, assim, acho que é a mais importante do Brasil, mas é a que mais cobra também. Então, depois, né, que você joga no Corinthians, você joga em qualquer lugar a nível de pressão, porque lá a pressão é... Imagina, eu passei isso tudo com 20 anos de idade. Aquela história de se não jogar no amor, como é que é a frase? Se não for no amor, vai Você vai no ódio, né? No ódio, Eles são assim, eles são... É mole não, velho. Esse dia não foi fácil. Então a gente sempre comenta desse dia, porque foi para todo mundo. Como era uma final uma semifinal de Libertadores,
Então tava a família realmente todo mundo, pai, tio, coisas que não tinha em jogo normal, mas naquele jogo teria, ainda mais contra o River, era um grande clássico. Então nossos familiares todos estavam no estádio. E aí aconteceu uma coisa ruim, que no dia seguinte, imagina, você tá ali com visita em casa, ó, pera que nós vamos para Curitiba, não sabemos quando a gente volta, não. Falando isso também, só interrompendo aqui, desculpa. Você tá ali no vestiário, tendo que ir embora no Camburão, mas olha, sua família tá lá, seus amigos estão ali no estádio, você também tá preocupado com eles. É um negócio muito louco, né, velho? Foi assim, por isso que eu falei, como cidadão foi o dia de mais medo ainda. O ano do Corinthians foi um ano pesado. A gente comentava também esses dias, foi um ano do... como foi? Que teve reclusão lá em São Paulo, toque de recolher 10 da noite. Então foi tudo no mesmo ano. Do PCC. Ah, o PCC. Exatamente. Então foi tudo no mesmo ano. Então esse ano, assim, pra mim, jovem... Depois disso, aguenta qualquer coisa. E aí, conquistando algumas coisas na vida, foi a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro, a ter reconhecimento. E aí você começa a refletir, pô, vale isso tudo mesmo pelo ano que a gente está passando aqui? Então, esse foi um ano de muito crescimento pessoal meu como cidadão.